né, esse livro, se alguém já leu. Alguém já leu? É um livro bem, bem interessante, né? Bem bíblico, na verdade. A concepção de trabalho é bem bíblica, né? Aliás, como tudo que o Tim Keller escreveu, né? Bíblico e muito interessante. Pode falar, Lô. Samuel, eu não li ainda. Eu vi quem comentou que acho que leu foi Andrezinho. Mas já eu conheço, né, o livro e sei que com certeza é um excelente conteúdo. Ah, muito bom mesmo. É um ótimo livro mesmo, eu gostei demais. Na verdade, eu não tinha lido ainda, mas eu peguei para ler justamente por conta da reunião, né? Eu já conhecia, mas ainda não tinha lido, aí eu aproveitei para ler. Então, assim, é um livro muito bom, muito interessante, tem uma concepção muito bíblica do trabalho e ele nos faz compreender o trabalho desde a sua origem, né? E é sobre isso que a gente começa falando, a origem do trabalho. Só passar o slide aqui. E aqui na origem do trabalho, a gente tem esse design do trabalho, né? O que significa isso? Para começar, eu vou ler uma passagem aqui de Gênesis, pequenininha, na verdade, capítulo 2, verso 1 a 3, e também o verso 15 do mesmo capítulo. Diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou toda a obra que havia criado e feito. No verso 15 fala: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem cultivasse e guardasse. É, Quando a gente pega o livro de Gênesis, né, e a gente começa a entender sobre o trabalho, sobre a perspectiva do trabalho, a gente percebe que desde sempre, desde o início, desde o princípio, né, houve trabalho. Desde o princípio o trabalho já existia, porque a Bíblia ela começa a falar em trabalho assim que ela começa a falar sobre tudo que foi criado, né? Isso nos dá uma importância de como o trabalho ele é importante, de como ele é fundamental. Aqui em Gênesis, nós temos a descrição da criação do mundo por Deus como sendo sua obra, né? Ou seja, se o mundo é criação de Deus, se o mundo é obra de Deus, isso significa que Deus, para criar o mundo, ele mesmo trabalhou. Né? O próprio Deus é um Deus que trabalha. E isso é importante a gente compreender isso, para que a gente possa compreender todo o restante. Né? E o livro também de Gênesis, ele descreve o projeto da criação, né, do mundo, do cosmos, no período de uma... Exatamente, Deus não é preguiçoso. No período de uma semana regular de trabalho. Ou seja, até mesmo o período ali em que o Senhor utilizou para a criação do trabalho tem um significado especial, né? Para a criação do mundo, perdão, tem um trabalho especial. E o livro ele retrata também os seres humanos no paraíso trabalhando, né? Ou seja, o trabalho ele existia mesmo antes da queda, ao contrário do que muitas pessoas entendem, né? Ou compreendem, muitas pessoas, muitos sistemas de crença. E essa visão bíblica de trabalho, ela se distingue, ela se diferencia de outros sistemas de crença do mundo. Justamente porque na palavra de Deus, na Bíblia, a criação ela não é digamos, resultado de um conflito, né? Ela não é resultado de um problema, de um embate, porque Deus ele não tem concorrentes. Então, de modo que a própria criação ela é fruto único e exclusivamente, né, do coração de Deus, da imaginação de Deus. Então, a gente entende que, no princípio, Deus trabalhou. Ele não foi como um soldado que, depois de um conflito, cria o trabalho. Ele criou o trabalho como se fosse um artista, como se fosse uma obra-prima. Né? Então, no princípio, Deus trabalhou. A gente entende. Essa frase é do Tim Keller, ele faz uma referência ao texto bíblico. Então, o trabalho ele não é um mal necessário. Né? Ele não entrou no mundo depois, mais tarde, quando por algo que os seres humanos fizeram ou por uma necessidade dos seres humanos. Muitas pessoas pensam, muitos cristãos mesmo, compreendem e pensam de maneira equivocada que o trabalho ele é fruto da queda ou que o trabalho ele é digamos, é um mal necessário, é algo que o ser humano pensou por conta da sua sobrevivência, tão somente da sua sobrevivência. Mas se a gente entender aqui o relato bíblico, de fato, como ele é, nós vamos compreender que
o trabalho, ele já existia, ele foi criado por Deus desde o princípio, antes mesmo do pecado, antes mesmo da queda, e ele foi criado por Deus, porque o próprio Deus, porque ele faz parte da essência, ele faz parte da dignidade do próprio Deus. Então, de modo que a gente entende que o Senhor, ele trabalha por puro prazer, por alegria, né? Claro que o trabalho também faz parte da nossa necessidade humana, mas assim como nós temos a imagem do Senhor, assim como nós temos a imagem de Deus, e o nosso Deus, como o Luan falou, não é um Deus preguiçoso, é um Deus que trabalha, então nós também, carregando essa imagem de Deus, somos também criados para o trabalho, de modo que a gente não pode desprezar isso. Isso é muito importante para a nossa compreensão bíblica do trabalho. E as formas de trabalho também, lá no primeiro pontinho aqui. As formas de trabalho também, já no capítulo 1, a gente vê que Deus ele não só trabalha, como eu disse, ele se alegra no próprio trabalho, né? Aqui tem um outro texto bíblico, em Gênesis, no capítulo 1 ainda, no verso 31, fala assim, ó, e Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia, assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. Então a gente observa que o Senhor, logo após a criação do mundo, logo após o seu trabalho, logo após o fruto do seu trabalho, ele percebe que tudo que ele fez era bom, ou seja, o Senhor, ele se regozija, ele se alegra no trabalho das suas mãos. O Senhor sente prazer na obra que ele acabou de criar. Então, esse capítulo ele nos mostra que Deus, ele não trabalha, esse capítulo, o livro de Gênesis, perdão, ele mostra que Deus não só trabalha para criar, mas ele também trabalha para cuidar da sua criação. Então, Deus não só trabalhou lá para criar o mundo, como ele continua trabalhando, né? Porque nós cremos num Deus que é um Deus provedor, ou seja, ele é um Deus que ele continua trabalhando, que ele continua provendo as nossas necessidades. Então, ele forma o homem, ele planta, ele rega o jardim para ele cria para esse homem uma mulher, e o restante da palavra, da Bíblia, ela nos mostra também que Deus continua esse trabalho como sendo provedor, cuidando do mundo, né, pela chuva, pelo cultivo, alimentando a todos que ele criou, oferecendo ajuda para todos, né, que sofrem, que são necessitados, que precisam. Então, nosso Deus é um Deus que constantemente trabalha. E nós vemos o Senhor não só trabalhando, mas também chamando trabalhadores para a sua obra. Isso tem que falar, necessariamente, tem que falar com nós hoje. Porque Deus, ele não só trabalha, como ele também chama pessoas para o trabalho. Ele chama trabalhadores para a sua obra. Ainda em Gênesis capítulo 1, versículo 28, fala assim, ó, é uma ordenação, né, de Deus aos seres humanos. Enchei a terra e sujeitai-a. Então Deus, ele deixou a criação com um potencial a ser explorado, né, para o cultivo, para o desenvolvimento. Então a gente entende como implicação dessa ordem é que enquanto Deus trabalha para nós como provedor, nós também temos que trabalhar para ele. Na verdade, o próprio Deus, ele trabalha por intermédio de nós. Veja como isso é forte e importante. Então, como nós estamos trabalhando, aliás, lá à frente Paulo vai falar que tudo quanto fizermos temos que fazer para a glória de Deus. Então, é óbvio que não é diferente com o trabalho, né? Nós temos que trabalhar para a glória de Deus. Quando nós estamos trabalhando, na verdade, o Senhor está trabalhando através de nós. Então, veja como isso importa, veja como isso é significativo, para que a gente possa compreender o trabalho de maneira cristã, né? De maneira, como uma cosmovisão cristã, de maneira bíblica, de maneira profunda, né? E de maneira responsável, irmãos. Porque veja que se nós trabalharmos de qualquer forma, de qualquer modo, de qualquer maneira, a gente pode não estar glorificando a Deus. E Deus, que é um Deus que trabalha, que é um Deus criador do trabalho, que é um Deus que tem prazer no trabalho, requer de nós que trabalhemos para Ele. Então, a gente não trabalha só para os nossos empregadores, né? A gente trabalha para Deus, para a glória de Deus, porque foi Ele quem criou o trabalho e Ele quem sente prazer e alegria nessa criação das suas mãos. O Salmo 127, no verso 1, ele fala assim: se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que edificam. Então, essa parte também ela nos revela que Deus está construindo a casa, né, vai suprindo as necessidades, digamos assim, por meio de construtores, ou seja, Deus está edificando, mas também por meio das nossas mãos. Se alguém ouvir palavras como essa e não considerar a importância, a profundidade disso, não vai ter dimensão do quanto o nosso trabalho ele é importante e ele é dignificante, né? Os irmãos estão compreendendo? Eu estou sendo claro? Tá ótimo, Samuel. Maravilha. Se tiver alguma dúvida também, pode falar, tá? Tranquilo. E aqui nós temos também a virtude do nosso trabalho, né? O que seria essa virtude? Né? No livro de Gênesis, a gente ainda está falando do livro de Gênesis porque nós estamos falando da criação, né? Do design. Ele apresenta para a gente, como nós vimos aqui, uma verdade que ela é muito, muito importante, muito surpreendente, né? Surpreendente porque nem sempre nós entendemos assim, né? Nem sempre a cultura nos mostra a mesma visão de trabalho. Na verdade, a palavra de Deus, né? A Bíblia e a nossa visão de mundo cristã, ela é contracultural. Então, se a cultura nos apresenta algo, há uma séria possibilidade daquilo ser contrário à palavra de Deus. Então, como nós vimos, o trabalho já fazia parte do paraíso. Então, o trabalho ele não aparece aí após um período de lazer ou coisa do tipo. Ele já fazia parte, né, desse design de Deus aí para a vida humana. Porque nós somos criados, como falei anteriormente, à imagem de Deus. E parte de sua glória e da sua felicidade, parte da glória e da felicidade de Deus é que ele também trabalha. Como nós vimos, o Senhor se regozija, né, através do trabalho, através da sua criação, quando ele contempla a obra de suas mãos. E o fato, irmãos, de Deus ter inserido o trabalho no paraíso, ele nos causa uma certa surpresa, porque a gente entende, a gente tem uma visão de trabalho como sendo um mal necessário, às vezes até como um castigo, né? Essa é a visão secular de trabalho, a visão cultural, de que o trabalho é ruim, de que o trabalho é oneroso, de que o trabalho é difícil, é cansativo, é doloroso, é fatigante, né? Fadigante, isso. Mas, na verdade, a criação de Deus não é, assim, o trabalho, segundo a concepção divina, ele não vai nessa mesma direção humana, né? Sobre liberdade, aqui. O texto sobre liberdade do trabalho, isso é importante entender, porque, mais uma vez, a gente tem essa visão humana, cultural, secular, né, melhor dizendo, que muitas vezes conflita com a visão divina, com a nossa visão bíblica, com a nossa visão de mundo cristão. E o próprio conceito de liberdade, culturalmente, ele é deturpado. Por quê? Porque a sociedade, ela acaba por enxergar a liberdade como sendo uma ausência completa de regras, de limites, de restrições, de modo que as pessoas enxergam o trabalho é para que quando a gente trabalha, a gente tem regras, né, a serem seguidas ali. Quando a gente trabalha, o trabalho nos priva de certas situações que, para muitas pessoas, isso pode ser uma prisão. Mas será que o relato bíblico sobre isso chama isso mesmo de prisão? Será que o relato bíblico chama isso de ausência de liberdade? O autor aqui, ele diz o seguinte, o Tim Keller, né, que a liberdade, ela não é tanto viver na ausência de regras, mas é justamente perceber quais são as restrições corretas que se encaixam às realidades, né, da nossa cultura e da nossa sociedade. E aí ele dá um exemplo que eu acho que eu vou conseguir lembrar o exemplo, assim. Eu não anotei, mas ele dá um exemplo de um peixe, por exemplo. Nós podemos pegar um peixe e olhar para aquele peixe com uma visão muito nossa de liberdade. Então a gente vê um peixe no aquário, no lago, e a gente tira o peixe do aquário e do lago, certo? E vamos falar assim, esse peixe tem que ser liberto. Então vamos
fazer esse peixe andar de moto e sentir o vento no cabelo. Claro que ele vai morrer, né? Claro que ele vai morrer, porque afinal de contas a gente sabe que peixes são péssimos pilotos, né? Brincadeira, mas o peixe vai morrer, claro, porque ele está acostumado, faz parte da essência, do DNA do peixe, viver dentro do aquário, viver dentro da água, né? Ele só respira se ele estiver dentro da água. Então Deus criou o peixe com essas características. Da mesma forma, como nós vimos anteriormente, o trabalho é parte da essência humana. Então, entender que nós trabalhamos não significa ausência de liberdade, ou que nós temos que trabalhar, nós necessitamos de trabalhar, não significa que nós não temos liberdade. Na verdade, a verdadeira liberdade, ela consiste em fazer aquilo pelo qual nós somos criados. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? A gente entende que os mandamentos de Deus, apresentados na palavra, eles são instrumentos, né, de libertação, na verdade. Exatamente, Luan. Exatamente. Às vezes a gente acha que a liberdade ela está em você não querer ou não trabalhar, mas na verdade é o oposto disso, né? A verdadeira liberdade está em fazer aquilo que o Senhor criou para que nós fizéssemos. Tem alguém que levantou a mão aí? Não, né? Enfim. E é isso. A vida humana ela funciona de maneira apropriada quando ela é dirigida de acordo com o nosso manual, digamos assim, manual de fabricante. E o nosso manual de fabricação ele diz o seguinte: vocês foram criados para trabalhar, porque eu sou um Deus que trabalha, né? Eu sou um Deus que ama o trabalho, que se regozija, que se alegra no trabalho. Então vocês só vão funcionar de maneira correta, só vão ser verdadeiramente livres quando fizer aquilo que eu vos criei para fazer. Então, a verdadeira liberdade ela não está na ausência do trabalho, na ausência das restrições provocadas pelo trabalho, restrições com muitas aspas, mas está em fazer aquilo que o próprio Deus nos criou para fazer. Assim como o peixe que foi criado por Deus para estar dentro do aquário, né? E não andando de moto. De modo que negar a funcionalidade, né, da verdadeira criação é ir de encontro à verdadeira liberdade. Então, no princípio, Deus criou o trabalho e agora nós somos chamados, né, a dirigir de maneira inequívoca e a exercer essa parte do projeto que foi por Deus criado. Então, nós precisamos entender que o trabalho ele não é um mandamento oneroso, né? Na verdade, ele é o convite à liberdade, ele é o convite à verdadeira liberdade. Isso vale para o trabalho e vale para outras coisas. Se a gente pegar um pecado, né? Um pecado, como, por exemplo, o pecado da fornicação. A gente sabe, como cristãos, que ter relações sexuais, manter relações sexuais antes do casamento ou fora do casamento é pecado. Para algumas pessoas no mundo, nós que somos cristãos podemos estar restritos ou presos, né? Aquelas pessoas estão presas porque elas não podem fazer aquilo que desejam fazer. Mas quem é verdadeiramente livre? Quem consegue vencer o pecado através do Senhor, de Cristo, ou quem é preso a ele, ou quem é preso ao pecado e não consegue ter a liberdade. Então, quando o Senhor ele define uma regra, não é uma coisa aleatória. Ele faz também para nos proteger. Então, se está na nossa essência trabalhar, o oposto disso é que é oneroso, é que é difícil. O oposto disso é que prende, é que aprisiona, é que tira a nossa liberdade, né? Que tira a nossa essência, é que nos adoece, nos mata. Não é isso, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Porque eu fico só falando. Sim, glória a Deus. Não, glória a Deus. Maravilha. No ponto 2 aqui, a gente tem a dignidade do trabalho. Esse é um assunto também importante, porque o conceito de dignidade, mais uma vez, a gente sempre vai ter que bater na cultura, né? Mais uma vez. O conceito de dignidade, do que é ou não digno, ele, para nós que somos cristãos, é diferente. Claro que é diferente. Porque para nós, para que somos cristãos, trabalhos de qualquer natureza, ele não importa se é feito com a mão, se é trabalho braçal, se é trabalho mais com a mente, né? Digamos assim. Eles
todos eles evidenciam aí a dignidade dos seres humanos, porque eles refletem em nós a imagem de Deus, né, a imagem do Criador. Então, todos os trabalhos são dignos. A gente pode pensar que existem trabalhos mais ou menos dignos, mas, na verdade, a criação do Senhor, ela nos mostra o contrário, que a dignidade, ela não está se o trabalho é mais ou menos especializado, mas na forma como nós fazemos. Então pode ser que tenha, não sei, um trabalho, porque as pessoas têm essa noção, né, de que o trabalho religioso, o trabalho é mais digno do trabalho secular, por exemplo. Então, alguém que limpa uma casa, por exemplo, um faxineiro, ele pode fazer aquele trabalho para a glória de Deus, pode não, deve fazer para a glória de Deus. De modo que pode ser que alguém que está fazendo uma faxina faça um trabalho de maneira que glorifique mais a Deus do que alguém que trabalha, por exemplo, como pastor, por exemplo, como um exemplo. Porque não é a essência do trabalho, né? Se o trabalho é assim ou assado, mas é na forma como nós fazemos aqui. Todo trabalho é digno. Claro, todos os trabalhos que sejam possíveis glorificar a Deus, né, irmãos? Porque tem trabalhos que não são realmente possíveis de glorificar a Deus. Isso a gente precisa também filtrar. Tem trabalho que não foi criado, obviamente, por Deus, mas que o homem criou e que chama de trabalho, que, enfim, não tem como glorificar a Deus ali. Claro que isso é bem claro, bem óbvio, né? Esse entendimento. Enquanto enquanto as plantas, né, os animais, eles são chamados simplesmente para frutificar, para multiplicar, nós, seres humanos, nós recebemos de maneira muito explícita um trabalho. Então, nós somos chamados não só para multiplicar, mas também para subjugar, né, para ter domínio, para governar. E isso é muito importante. Lucas com algum comentário. A reforma combateu essa diferença. Na época, a Igreja Católica sofreu duras críticas de separar o corpo. Isso, exatamente, Lucas. Lá na frente, inclusive, eu trouxe uma citação do próprio Lutero falando sobre essa diferença. É isso mesmo. Muito bom. Então, a gente, se você quiser falar, pode abrir o microfone, tá, Lucas? Se você quiser acrescentar algo, fique à vontade. Enfim, aí, como eu estava dizendo, a gente recebeu essas tarefas de subjugar, né, de ter domínio sobre a terra, não só para procriar. Então, nós somos convocados, irmãos, para representar o Senhor aqui no mundo, de modo a administrar o resto da sua criação. Né? Somos, como o Tim Keller define, somos vice-governantes. Nós somos aí parceiros de Deus, né? Que a gente faz nosso trabalho na criação do Senhor. Na Grécia existia essa diferença, né? Na Grécia eles achavam que o trabalho comum, né, especialmente o trabalho braçal, ele colocava os seres humanos na mesma condição de animais. Veja como isso é antibíblico, pelo que nós percebemos até aqui. Porque enquanto eles acreditavam que o trabalho braçal ele colocava o ser humano na condição de animais, a palavra de Deus nos mostra justamente que o que nos distingue dos animais é o fato de que nós recebemos parte dessa imagem, desse trabalho. Nós recebemos do Senhor. Isso nos dignifica. Então, quando a gente trabalha, independente se é braçal ou não, isso não nos torna como animais. Na verdade, isso é o que nos diferencia dos animais. Isso é o que nos dá, isso que nos dignifica, né? Por isso tem a famosa frase assim, trabalho enobrece o homem, trabalho dignifica o homem. É verdade, é bíblico. Embora a frase em si não seja, né? Mas o conceito é esse. Eu estou falando que a frase não é, mas eu acho que não, né? se alguém puder me corrigir, pode fazer isso. Então, para a Bíblia, qualquer trabalho, eles distinguem, né, os seres humanos dos animais e eles elevam os seres humanos a uma posição de dignidade que foi dada pelo próprio Deus. De modo que a gente precisa entender que não só o trabalho tem uma dignidade em si, mas que todos os tipos de trabalho eles são dignos. Né? Tem um pastor americano que ele fez uma frase, essa frase é bem interessante, eu vou ler. Tá? Diz assim: se Deus viesse ao mundo, como ele seria?
Para os gregos da antiguidade, talvez fosse um rei, filósofo. Para os romanos de outrora, ele seria apenas um estadista justo e nobre. Mas como o Deus dos hebreus veio ao mundo? Como um carpinteiro. Então, o Senhor, ele, ao se apresentar aqui no mundo, ao se encarnar, ele fez uma família de trabalhadores cujo trabalho era talvez considerado menos nobre, né? Mas veja a dignidade daquilo que o Senhor dignifica, aquilo que o Senhor cria. Então, esses conceitos, eles não são cristãos, né? Esses conceitos de que esse é um trabalho mais, ou esse é um trabalho menos digno, esse é um trabalho mais, ou esse é um trabalho menos vergonhoso. A nossa visão de mundo cristã, não é assim que nós devemos enxergar o trabalho. E isso acontece muito, irmãos, porque algumas culturas, e a grega em especial, elas entendem o mundo físico como sendo inferior, né? Como sendo inferior ao que é espiritual. Então, de modo que existe uma separação. Esse é o físico e esse é o espiritual. E essa dualidade, para nós que somos cristãos, não é uma verdade. Porque, como nós vimos, todo trabalho ele é digno porque ele reflete a imagem de Deus em nós. E também porque o mundo físico, ele é importante e ele está posto sob os nossos cuidados. Como eu falei, para os gregos, eles têm esse conceito de que a morte ela era uma amiga. Os gregos têm a morte como sendo uma amiga. Por quê? Porque a morte, para eles, ela libertava os seres humanos da prisão da vida física. De modo que eles queriam, de todo modo, se afastar do que é físico, né? Porque eles achavam que era mais digno, que era mais puro se afastar do físico. E então a morte era uma amiga. Muitos de nós, a gente até pensa que a morte é uma amiga, né? Tem aquele hino na nossa igreja que fala que a morte é preciosa aos olhos do Senhor, né? Hino de funeral. Mas quando esse conceito de preciosidade, eles não estão se referindo a uma raridade ou uma coisa boa, necessariamente, né? Não é que a morte é uma coisa preciosa, linda, que a morte é uma coisa que o Senhor deseja, que o Senhor tem como sendo propriamente boa. Na verdade, quando fala preciosidade, a morte é preciosa, ela está dizendo o seguinte: é cara, né? É custosa, é dolorosa, é difícil. Então, a morte é consequência do pecado, né? De modo que nós entendemos que quando a morte ela vem como consequência desse próprio pecado. Então, nós não precisamos da morte para que a gente seja colocado sobre uma situação de mais grandeza ou coisa do tipo, como pensavam os gregos, né? Inclusive, nós vamos ressuscitar. Então, isso diz muito sobre como a morte ela não é agradável, né? Na verdade, ela é uma consequência do mal, do pecado. Como eu disse, para a Bíblia, a morte ela é uma inimiga, né? Porque o mundo ele foi criado, é muito criado, ele é um belo, ele é belo, né? Ele é magnífico, né? Para Deus. O Senhor criou o mundo físico, ele foi criado pelo próprio Deus, que foi destinado, inclusive, a existir para sempre, né? Porque vai chegar um momento em que o Senhor há de restaurar todas as coisas, a gente vai falar isso mais na frente, e vamos viver eternamente, de modo que o Senhor vai restaurar tudo, não só o que é espírito, né? Só o que é espiritual, mas tudo. A doutrina bíblica da criação, e ela harmoniza com a doutrina da encarnação, né? Na qual Deus se reveste aí de um corpo humano, né? Em Cristo. E também da ressurreição, na qual Deus ele redime não apenas a alma, mas ele redime também o corpo. Então, essa separação, ela não é uma separação para nós cristãos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos compreender que aquilo que é físico é menos precioso, ou de que aquilo que é físico ele é menos digno para o Senhor. Na verdade, o trabalho mesmo físico tem a mesma essência. Somos feitos reis e sacerdotes. Então, tudo quanto nós fazermos está glorificando ao Rei do Universo. Como eu falei, até o nosso futuro eterno é físico.
Então, como cristãos, a gente reconhece que o mundo em si, ele é bom. O mundo criado por Deus, ele é bom. Ele não é, digamos assim, um palco, né, temporário, para que a gente possa apresentar aí as nossas histórias de salvação, e depois que a gente pode viver aí desencarnado. Essa doutrina não é bíblica, nem em outra dimensão. Isso não é uma doutrina cristã. Segundo a palavra, segundo a Bíblia, este mundo, ele é precursor do novo céu, da nova terra, que vai ser purificado, vai ser restaurado, vai ser melhorado na renovação de tudo, né? De todas as coisas. Então, ou seja, o que isso significa? Que o trabalho secular, que o trabalho que não é necessariamente espiritual, ou seja, nosso trabalho do dia a dia, ele não é menos digno, não é menos nobre do que o trabalho, entre aspas, sagrado do ministério, ou o trabalho sagrado até da mente, né? Nós somos corpo e nós somos alma. E a ideia bíblica é essa. Né? Inclusive, o significado de shalom, ele inclui aí esse vicejar físico e espiritual, né? Essa paz que a palavra nos apresenta, né? Da paz, que os judeus também têm como saudação. Os irmãos estão compreendendo essa parte? Tem alguma dúvida ou algum questionamento sobre isso? Luan? Excelente, Samuel. Não, tá excelente, muito bom. Eu acho que eu até esqueci de passar o slide, viu? Deixa eu ver. Isso. Trabalha aí como cultivo, né? Um texto aqui, novamente, em Gênesis, assim. Então, Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Como a gente viu, irmãos, o trabalho, ele é parte da nossa constituição original, da nossa dignidade. E também ele é um modo, né, como nós servimos a Deus e por meio da nossa criatividade, muito especialmente no desenvolvimento da cultura, né? Porque Deus ele colocou os seres humanos no jardim, não foi de modo casual, não foi por acaso. Isso tem um significado que fala conosco. Porque para que haja esse crescimento espiritual, existe uma palavra divina aí a ser obedecida. Então, para que haja um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento criativo, existe também um trabalho físico aí de cuidar do jardim, né, da tarefa aí que o Senhor deu de dar nome aos animais, ao homem, que envolve um esforço mental, que envolve a capacidade de discernimento. Então, todas essas tarefas elas foram dadas como desdobramento, né, de um encargo que foi descrito lá em Gênesis, em 1:28, que diz assim, enchei a terra e sujeitai-a. Esse é o chamado mandato cultural. Então a gente entende que, primeiro, a ordem ela é encher a terra, crescer em número. Mas, quando fala sujeitar, a gente entende que os seres humanos eles recebem não somente uma ordem assim, de se multiplicar de maneira despropositada, né? O fato de nós enchermos a terra significa muito mais do que o que o Senhor fez com os animais, por exemplo. Os animais, encher por encher, multiplicar por multiplicar, não precisa ser um ser humano, né? Os animais também assim fazem e fizeram. Então, esse encher a terra, ele inclui aí uma criação de uma civilização, né? Não é apenas procriar, mas é sujeitar. Então, nós temos a impressão de que Deus, percepção, melhor dizendo, de que Deus ele deseja mais do que meramente aumentar a quantidade de indivíduos da espécie, né? Ele quer que o mundo seja povoado por uma sociedade humana. Para esse povoamento, a gente precisa necessariamente do trabalho, com toda a sua dignidade. Se fosse somente por criar ou encher a terra, o Senhor teria criado todas as pessoas de uma vez só, né? Mas não foi assim que ele fez. E como a gente sabe, o Senhor não faz nada por acaso, de maneira despropositada, né? O Senhor faz as coisas com propósitos, né? Com intenção. E
Então, essa criação e esse desenvolvimento da própria sociedade, desde a criação, desde até hoje, ela é para nós. E ela fala conosco, né? E tem que falar mesmo. A gente precisa sair daqui. Eu não estou dizendo que eu estou falando algo absolutamente novo para vocês, tá? Sei que vocês já sabem também disso. Mas, pedagogicamente falando, nós temos que sair daqui com essa compreensão de que nosso trabalho, ele é digno, porque ele foi dignificado por Deus, porque ele mostra em nós que nós temos uma imagem divina de um ser que ama o trabalho, que se regozija, que se alegra no trabalho e que também trabalha, e que nós o fazemos não por acaso, não somente para sustentar a nossa fome, né, mas para a glória do Senhor. A gente trabalha para a glória de Deus. Então, não existe uma separação, né? Esse aqui é o Luan, engenheiro, esse aqui é o Luan, ser humano. A sociedade faz muito isso, mas na verdade nós somos um só. Então, se você está sendo um engenheiro, se você está sendo um médico, como temos aqui estudantes, se você está tendo uma enfermeira, um advogado, psicólogo, qualquer outra coisa, né? Nós temos que fazer tudo para a glória de Deus, tudo de maneira a glorificar o Senhor. E quando nós exercemos o nosso trabalho, nós estamos exercendo de modo a cumprir uma ordenança divina e fazer aquilo que o próprio Deus também faz, né? O Senhor está trabalhando para nós, o Senhor está trabalhando através de nós, quando nós estamos também trabalhando. Quando nós trabalhamos, é o Senhor quem trabalha através de nossas mãos. Então, acho que vamos fazer isso com muita dignidade. Acho que a palavra mais legal, mais adequada para a situação é essa. E o trabalho, ele também precisa ser visto, né, como um serviço. Lá nas cartas do Novo Testamento, a palavra grega para chamar, ela geralmente descreve, né, o chamado de Deus, a salvação pela fé e a comunhão com o seu Filho. Mas ela também é um chamado para servir, né? Ela leva uma mensagem, de modo a levar uma mensagem ao mundo. Então, além desse aspecto individual, o chamado de Deus, ele também tem um aspecto aí comunitário, né, que nos leva a esse relacionamento, não somente com o Senhor, mas com o corpo, né, com todos os cristãos. Então, até mesmo a palavra igreja, irmãos, eclésia, ela tem um sentido de os chamados, né? Então, o trabalho, ele não pode ser visto de maneira individualista, né? Mas o nosso trabalho, ele tem que servir. Nós trabalhamos para servir a igreja, para servir o corpo, e também para além disso, para servir a sociedade como um todo, para servir ao Senhor. Em 1 Coríntios, lá em capítulo 7, Paulo ele explica que quando nós nos convertermos, nós não precisamos mudar o que a gente faz na vida, né? Ou seja, o nosso estado conjugal, o nosso trabalho, a nossa posição social para agradar a Deus. Então, nós temos que agradar a Deus naquilo que o Senhor já nos colocou, naquilo que nós temos que fazer. No verso 17 desse capítulo, Paulo ele orienta que a gente deva viver cada um como o próprio Deus nos chamou, né? Nos determinou, cada um como o Senhor requis, né? E isso, ele diz assim, ordena a todas as igrejas. Em outras passagens também, o Paulo ele se refere a Deus chamando as pessoas para ter um relacionamento redentor com ele e dando uma designação, né, de dons espirituais para quê? Para a realização do ministério e para a edificação do corpo, para a edificação da comunidade. Ou seja, o Senhor ele nos dota de capacidades, não por acaso, e não de maneira individual. Os próprios dons que nós temos, eles são dons que o Senhor nos dá para a edificação, né? Não sabe o significado de dom. Dom é algo que é uma dádiva que nós recebemos do Senhor para que a gente possa edificar o corpo, né? Para que a gente possa edificar um ao outro mutuamente. Então, o nosso trabalho, claro que não é diferente disso, né? A forma que nós trabalhamos. Então, o trabalho, ele é visto e tem que ser visto como serviço, como um ato de amor, né? Como um ministério de nós desenvolvermos as nossas competências, né? E nós devemos estar cientes aí desse entendimento sobre esse propósito do trabalho, de modo que nós não devemos
escolher os nossos empregos aí e conduzir o nosso trabalho, a nossa jornada, visando, irmãos, obter uma satisfação individualista, né, de poder, porque ser chamado por Deus para realizar alguma coisa já é suficientemente poderoso. Então, o que é mais poderoso do que servir a Deus? O que é mais poderoso do que eu usar do trabalho das minhas mãos para glorificar o Rei do Universo? Então, será que eu preciso de que o trabalho seja por si só poderoso? Será que eu preciso de que eu seja grande o suficiente no meu trabalho? Seja um grande engenheiro, né? Assim, será que o trabalho por si só... Não, nada contra querer ser um grande engenheiro, na verdade é um desejo nobre. Mas o fundamento desse desejo de ser um grande engenheiro não é o fundamento do trabalho em si, da grandeza em si, mas é daquilo que ele significa e daquilo que ele faz no nosso relacionamento para com Deus, para com as pessoas. Isso é aí que mora a verdadeira grandeza e a verdadeira dignidade. Claro que não é... Ninguém precisa fazer voz de franciscano, não é isso, né? Você tem que ser pobre. O problema é ser rico, não. Mas que seja rico para a glória de Deus. Né? Seja rico para glorificar o Senhor. Então, temos que trabalhar como meio de servir, né, nosso semelhante e conduzir o nosso trabalho com esse propósito, né, com esse acordo. Vocação e evangelho. Os irmãos, tem alguma coisa a acrescentar? Algum dos irmãos? Nossa, meu. Maravilhoso. Estou falando muito? Mas tem que falar. Tá gostando. Mas eu preciso que vocês conheçam também. Tá ótimo, tá ótimo. Pessoal também. Alguém quer comentar alguma coisa? Mas Jaciane tem servido bem com o seu trabalho com o restaurante. Glória a Deus. Glória a Deus. Continue assim, né, irmã Jaciane? E esse é um trabalho muito digno. Né, preparar o alimento. Tem coisa mais honrosa do que isso. Evangelho e vocação, né? Na doutrina, irmãos, da justificação, unicamente pela fé, acho que vai entrar um pouco do que o irmão Lucas mencionou mais cedo sobre a reforma. A gente entende que o compromisso justamente da reforma, nele ele molda de maneira ainda mais profunda esse nosso entendimento sobre o trabalho. A perspectiva antiga, né, medieval, ela defendia que o trabalho secular, como o Lucas escreveu no comentário, ele era insignificante, né? E o trabalho religioso ele é por si só engrandecedor. Mas a gente entende, né, que como nós vimos, essa diferença, ela não é uma diferença cristã, né? Não faz parte daquilo que o nosso Deus preparou para nós enquanto trabalho, né? Antes tinha uma crença, né, antes da reforma, que os monges, né, quando eles faziam aí esses seus votos, quando eles se submetiam aí aos rigores do seu ministério, né, eles obtinham um favor muito especial, né? Então, portanto, eles, através disso, tinham uma salvação garantida, né? Tinha uma justificação através do seu trabalho. E a gente entende que a reforma ela bateu muito nisso, né? Porque quando Lutero, quando ele percebe essas observâncias aí religiosas exemplares, né? Ele vê que essa maneira de enxergar, ela não era uma maneira bíblica, né? Ela não era uma maneira correta, ela não era uma maneira que condizia, na verdade, com a verdade das Escrituras. Então ele entendeu que a salvação era pela graça, e não por meio de qualquer esforço pessoal. Então ele repensou tudo que a Bíblia entendia, né, sobre esse tema, inclusive, claro, a perspectiva do trabalho. Então nós entendemos que a percepção bíblica do trabalho é de que as obras religiosas, elas não ajudavam em absolutamente nada, né, para que a gente conquiste algum favor de Deus. Nós não poderíamos, né, olhar para isso como sendo como sendo algo superior, como sendo algo mais nobre,
porque, como falei anteriormente, todos nós somos justificados pela graça, né? Pela fé no Senhor Jesus Cristo. De forma que tudo quanto nós fazemos, ele é digno, ele é pelo Senhor dignificado. Deve ser dignificado, e inclusive nós temos que fazer com esse objetivo. O evangelho da salvação, unicamente pela graça, ele contém aí uma segunda implicação também, quanto ao trabalho. Porque, embora os monges antigos eles buscassem essa salvação por meio das obras religiosas, muitas pessoas também hoje, eles buscam um tipo de salvação, que não é uma salvação da alma, mas uma salvação de autoestima, uma valorização pessoal, né, um sucesso profissional. Isso nos leva a correr atrás, como eu falei anteriormente, de empregos que oferecem aí salários muito altos, que ofereçam posições elevadas, e a gente acaba adorando esse tipo de trabalho, esse tipo de cargo, de maneira bastante obstinada. Mas o Evangelho ele nos liberta dessa pressão, de nós provar que nós somos bons, de firmar a nossa identidade por intermédio do trabalho, porque a nossa identidade ela já está assegurada, né, em Cristo. Então, eu não preciso ser um excelente engenheiro, um excelente advogado, um excelente médico, um excelente psicólogo, um excelente farmacêutico, para que eu seja, para que eu me sinta seguro, para que eu me sinta aprovado, para que eu me sinta digno. A minha dignidade está em Cristo. Né? Eu já sou justificado pelo Senhor. Então, ainda que eu possa ser um excelente profissional, e devo ser um excelente profissional, a minha dignidade ela está em fazê-lo para a glória do Senhor, e não no cargo em si. Lucas, você quer comentar um pouco sobre isso que você falou da reforma de Lutero? Pode ir aí abrir o microfone, irmão. Você ouve? Isso, pode falar aí. Não, eles faziam a divisão entre o estamento espiritual e o estamento secular, né? E Lutero dizia, olha, o corpo de Cristo não está dividido em parte espiritual e parte material, parte secular. São todos espirituais. A diferença, como você falou, é que uns recebem vocação para um trabalho ministerial, por exemplo, e outros uma vocação para louvar a Deus nos trabalhos com as coisas deste mundo, entre aspas, mas não de forma pejorativa, é somente uma diferença de vocação. E o corpo de Cristo é um só, né? É uma parte espiritual e parte material. Todo o corpo de Cristo é espiritual. E todos louvam a Deus na vocação para a qual foram chamados, né? Exatamente. Exatamente isso, Lucas. Deus abençoe. Vamos passar aqui a página. Alguém falou alguma coisa? Aqui. Deixa eu só voltar aqui, não sei se você corta. Tá certo. Aqui. O trabalho se torna infrutífero. Como a gente viu, irmãos, o trabalho ele foi criado por Deus dessa maneira, né, como nós enxergamos. Né? Então, a gente viu um relato, uma visão bíblica desse design perfeito de Deus para o trabalho. Mas nós sabemos que quando a gente se depara com o trabalho, hoje em dia, não é exatamente assim que nós enxergamos, né? E nós sabemos, como cristãos que somos, que nós vivemos em um mundo corrompido, né? Um mundo repleto de problemas, um mundo infestado de doença, de morte, de injustiça, egoísmo, desastres, né? Naturais, muitas vezes. Ou seja, a gente tem uma visão de trabalho, mas a gente sabe que, na prática, hoje em dia, nós experimentamos essas dores, né? Esses dissabores aí, que são frutos do próprio pecado, né? Que são consequência do próprio pecado. Porque o pecado, ele nos afetou em todas as nossas áreas, né? E é claro que na área profissional isso não é diferente. Então a gente sofre isso, né? A gente sofre essas consequências. O próprio conceito de pecado, ele se encontra aí, digamos assim, no âmago do relato.
bíblico. Porque a rebelião do homem contra Deus e a nossa alienação do próprio Senhor é uma consequência desse pecado. Então, a queda de Adão e Eva, e por consequência toda a raça, né, de todos nós, ela foi desastrosa. Então, ela danificou diversas coisas no mundo todo, na nossa vida, né? E o campo do trabalho, ele, claro que é afetado, né? Particularmente afetado. Porque a história contada na Bíblia é que, embora Deus tenha abençoado para que nós fôssemos, para que o trabalho fosse glorioso, né, no uso dos nossos talentos, dos nossos recursos que nós temos para a prosperidade do mundo, hoje o trabalho ele também é amaldiçoado pela queda, né? Ele também é afetado através da queda. Então, o trabalho existe em um mundo que é sustentado por Deus, mas o pecado o desorganiza. Então, se nós tivéssemos aqui algum entendimento sobre o pecado, como o pecado distorce o trabalho, é que a gente vai ter a esperança de combater os seus efeitos, né? E de recuperar um pouco da satisfação que Deus planejou para o próprio trabalho. Então, se nós não entendermos isso, se nós não entendermos essa essência, se nós não entendermos que o trabalho ele foi criado por Deus de uma maneira, mas o pecado o afetou de tal modo que hoje nós encontramos todos esses espinhos, nós não vamos encontrar uma possível solução para essa situação, né? Para esse desajuste, para essa desorganização. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, Jean. É um autor bem bom também. Jordan Hegel. Ele tem livros falando sobre trabalho. Bacana aí. E ainda deixou a indicação. Pronto. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A gente vê, irmãos, que quando se trata de trabalho e dessas consequências de trabalho, a nossa cultura ocidental, ela tenta explicar essa inquietação, né? Quando eu falo de inquietação, eu estou falando dos efeitos, né, do trabalho, dos efeitos da queda sobre o trabalho. Muitas vezes a cultura, ela tenta organizar, né? Ela tenta investigar esses problemas, mas eles não recorrem, né, à doutrina bíblica de pecado. Então nós vemos aí psicanalistas, em especial, né, psicólogos, principalmente de abordagem psicanalista, que tenta entender, né, como a infância de repente colabora para gerar certos problemas através, né, de problemas aqui que o ser humano sente e que influenciam o trabalho diretamente. E o entretenimento também, né, a mídia, a cultura, ela nos mostra certas visões, certas possíveis soluções para problemas, para espinhos aí que são fruto dessa queda no trabalho, mas somente a Bíblia ela estabelece a raiz do problema, né, que é justamente a nossa separação com Deus. Então, a gente entende lá em Gênesis 3 que o autor ele nos mostra como o pecado deforma cada componente da nossa natureza, cada aspecto da nossa vida. Então, o pecado ele não afeta somente a nossa vida pessoal e privada, mas a vida pública também é afetada, né? E o trabalho, claro, em particular. De modo que o trabalho ele se torna, debaixo do pecado, um sofrimento, muitas vezes. E isso não é porque o Senhor assim o fez, não é porque o Senhor assim o criou, mas isso é consequência da nossa rebeldia, né? Do nosso próprio pecado para com Deus. O trabalho, ele não é uma maldição em si mesmo. O trabalho é bom, como nós vimos aqui, até aqui. Mas hoje ele está, juntamente com todos os outros aspectos da nossa vida, sob essa influência, né, do pecado. E aí o trabalho, né, ele perde o sentido, né? Em Eclesiastes, capítulo 2, verso 17, diz assim: por isso detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Nesse livro nós entendemos, né, essa singularidade, essa necessidade que nós temos de Deus, porque
nada nesse mundo é base suficiente para que a gente possa ter uma vida razoável, uma vida significativa aqui, né, sem Deus. Porque se nós basearmos a nossa vida no trabalho, nas nossas realizações, às vezes no amor, nos prazeres ou no conhecimento, né, no aprendizado, na sabedoria que não provém de Deus, né, nós vamos ter uma visão muito restrita. A gente vai ter uma visão muito frágil. E aí que nasce todos os problemas, né? Aí que nós vamos se tornar seres frágeis, né? Ser ansiosos, porque as próprias circunstâncias desses trabalhos assim, eles estão nos ameaçando, né? O próprio fundamento da nossa vida está sendo ameaçado por conta dessas consequências que o pecado nos traz. Ainda em Eclesiastes, né, o autor ele argumenta que a dependência existencial do nosso Deus, do Deus Criador, ele não estou falando aqui de uma crença abstrata, né, mas estou falando de dependência de Deus mesmo. Ela é pré-condição para uma vida estável, né, para uma vida cheia de propósito. Salomão também argumenta que depois que ele tentou, né, depois de tentar a vida para um aprendizado, para o prazer, ele vai tentar viver para a conquista aí de objetos concretos, para aquisição de riqueza, de influência, mas no final ele acaba concluindo que esse trabalho não consegue por si só dar um significado à vida, né? Então, quando nós trabalhamos, é natural que a gente, como seres caídos, tendemos a causar esse impacto social, né? A buscar essa realização no próprio trabalho em si. E isso muitas vezes pode significar receber aí um reconhecimento pessoal, ou até mesmo fazer a diferença na nossa área, como a gente falou, ou realizar algo que torne o mundo um lugar melhor, né? Mas não tem nada mais gratificante do que a gente saber que, por meio do nosso trabalho, nós alcançamos resultados duradouros. O Salomão, ele diz que quando ele argumenta, né, que mesmo que você seja uma das poucas pessoas a alcançar esse sucesso, a realizar todos esses sonhos aí, é tudo inútil, né? Porque no final, essas realizações, elas não existem debaixo do sol. Então, ainda que nosso trabalho ele não seja necessariamente infrutífero, ele acabará sendo sem sentido se tudo que existir para nós for essa vida distante do Senhor, né? Ou seja, nós precisamos na vida, mas também na nossa profissão, buscar essa dependência total de Deus e não encarar o trabalho como sendo uma realização em si mesma, né? Deixa eu só passar aqui os slides. Aqui sobre o egoísmo do trabalho, nós temos o autor aqui do livro, né? Lembrando que a gente está avaliando o livro do Tim Keller. Ele diz que uma das razões aí de o trabalho ser infrutífero e inútil é essa inclinação do nosso coração de tornar o trabalho e seus consequentes benefícios o fundamento primordial, né, da importância e da identidade da pessoa. Isso é uma das razões da gente, como a gente falou, de tanta dor, de trabalho ser doloroso, ser cansativo, ser enfado. Por quê? Porque a gente esquece da nossa dependência de Deus, esquece do nosso fim último, que é glorificar a Deus, e coloca o trabalho como sendo uma realização em si mesmo, né? Coloca o trabalho como sendo o trabalho pelo trabalho. E quando isso acontece, ele deixa de ser um instrumento, né, de criação, de revelação da ordem que foi por Deus estabelecida, ou até mesmo de ser um instrumento da providência de Deus. E é nesse contexto que o trabalho se torna de um jeito para eu me distinguir, né, do meu semelhante, de mostrar ao mundo e provar para mim que eu sou especial, que eu sou melhor, que eu sou bom, ou enfim,
Essa não é a nossa visão, né? Não é a forma que nós devemos encarar. A gente tem o exemplo aqui daquela história da Torre de Babel, onde as pessoas tinham um objetivo ali egoísta, né? Eles trabalhavam e trabalharam duro aquela construção, mas o fim último não era glorificar a Deus. O fim último ali, naquele relato da torre, né, da construção da torre, era um objetivo egoísta, né? Então, façamos para nós uma cidade, né? Façamos para nós uma torre, vamos alcançar o céu. E muitas vezes a gente faz isso, né, no nosso trabalho. Eu quero fazer um nome, eu quero fazer o meu nome, eu quero ser destaque, eu quero ter algo muito especial. E aí que o ego acaba falando alto, né? E aí que começam a nascer os ídolos do nosso coração, né, Cris? Porque a gente sabe que o coração, nosso coração, é uma fábrica de ídolos, né? Então, o trabalho, ele pode sim ser um ídolo. A gente sabe que os ídolos do nosso coração, eles não são necessariamente coisas más, né? Obviamente que tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, tudo aquilo que a gente acrescenta na nossa vida como sendo principal, tudo aquilo que a gente coloca como sendo mais importante do que Deus, pode estar se tornando um ídolo. Mesmo coisas boas, como o próprio trabalho. O trabalho é bom e é glorioso, mas se ele for o fim último, ele pode se tornar um ídolo, né? E aí que a gente tem que estar bastante atento, porque o nosso coração, ele tem essa tendência de pecar por conta da queda, né? Deixa eu passar aqui. A gente já está no final, tá? Sobre esse novo enredo para o trabalho, nós temos aí a restauração de todas as coisas, né? A gente sabe que as coisas neste mundo, elas estão assim, fora do eixo, como a gente falou. Então, ninguém acha aqui, creio eu, que a nossa vida ela é exatamente aqui, nesse mundo, tudo que ela deveria ser. Então, existe algo errado em nós, né? Nada nos deixa felizes ou nos satisfaz completamente, a não ser de modo efêmero, né? Às vezes eu estou feliz hoje, mas amanhã eu estou triste. Às vezes amanhã eu estou angustiado, estou ansioso, estou preocupado, estou com medo, tenho medo. Mas a gente sabe também que mais do que existir algo errado dentro de nós, existe algo errado entre nós, né? O mundo, ele é cercado de miséria, de guerra, de pobreza. A gente está num contexto que a gente está vendo isso assim de maneira muito forte, né, de sofrimento, de injustiça, de dor, porque parece que algo desequilibrou o mundo. E nós, que somos cristãos, a gente sabe a resposta disso, embora o mundo muitas vezes tente achar outras respostas, para além do que nós conhecemos. As pessoas, elas vivem de alguma forma, irmãos, perseguindo, né, e até repassando narrativas que prometem aí devolver ao mundo o seu equilíbrio, né, que promete devolver ao mundo uma paz. Então, todas as pessoas, ou quase todas eu diria todas as pessoas, elas já vivenciaram aí uma história, né, idealizada, que vai trazer um sentido à vida, né. Essa história muitas vezes pode estar uma luta por uma causa justa, como, sei lá, proteger o meio ambiente, ou sobre o nosso interesse aí, de encontrar um amor verdadeiro, de fazer a vida perfeita, ou de sermos aí muito bem sucedidos, apesar da gente vir de uma origem aí difícil. Outros também acham que o mundo passaria aí por um avanço espetacular e seria muito bom se todos fossem independentes, progressistas, e tivesse disposto a desafiar aí as tradições que oprimem, né, são opressoras. Outro também acha que o mundo talvez seria perfeito se nós defendêssemos aí os nossos ideais conservadores, os nossos ideais morais que já são estabelecidos. Então todo mundo tem uma ideia, né, de como fazer o mundo um lugar melhor, todo mundo tem uma ideia de como fazer desse mundo um
um lugar sem dor, sem sofrimento, um lugar alegre. Então, ainda que a gente possa ver problema em ideologia X, ainda que a gente possa ver graça em certas ideias, né, que determinados grupos defendam, a gente entende que na nossa visão bíblica, né, cristã, na nossa cosmovisão, o nosso entendimento singular da natureza do problema e da salvação da humanidade, né, ele não está nas ideias mundanas, né, ele não está em fazer seres humanos, em fazer com que os seres humanos sejam perfeitos aqui, porque não é essa a essência bíblica, né? Não é essa a essência, não é assim que Deus tem uma restauração projetada aqui, enquanto nós estivermos ainda nestes corpos, por mais que ideais existam, eles são imperfeitos, e tudo quanto nós fazermos também é imperfeito. É impossível que nós alcancemos essa perfeição almejada por meio dos nossos esforços, por melhores que sejam, tá? Quando eu cito ideologia, eu não estou criticando nenhum especial, mas por melhores e bem intencionados que sejam, qualquer for, não é nisso que consiste a nossa esperança, não é nisso que consiste a restauração da ordem que nós almejamos. Nós temos que deixar o coração muito limpo dessas ideias para a gente não acabar tendo uma visão que não é própria para nós cristãos, tendo uma visão que não condiz com aquilo que nós esperamos, porque o que nós esperamos é outra coisa, né? Aquilo que nós esperamos, na restauração que nós esperamos, não é através do homem, não é através de ideias, não é através do que é humano, né? Enfim, somente a nossa visão, irmãos, bíblica, ela atribui o problema do mundo não a qualquer parte que seja do mundo, ou qualquer grupo humano em particular, mas ao próprio pecado. Somente a visão cristã traz essa ideia, nenhuma outra. Então, somente ela encontra a solução na graça de Deus, né? Na restauração do nosso relacionamento com Deus por meio da obra do Senhor Jesus. Então, somente assim nós vamos ter todos esses problemas aí restaurados, né? Então, o pecado, ele afeta todos, então nós não podemos simplesmente aí dividir o mundo, né? Esses são os mocinhos e esses são os bandidos. Muitas vezes, ideologicamente, a gente tende a fazer isso. Se a gente fizesse isso, irmãos, a gente precisaria ser bem sincero e verdadeiro e nos colocar no lugar dos bandidos, né? No lugar dos maus, e não no lugar dos bons. Mas geralmente não é o que ocorre na prática. Às vezes a gente faz essa divisão e fala, eles são os ruins e nós somos os bons. Então essa é uma visão muito secular, muito cultural mesmo, assim, dos problemas do mundo, dos problemas do trabalho e da solução para tudo isso. Então, se a gente não tiver uma compreensão do Evangelho, nós vamos ser muito ingênuos, né? Muito ingênuos, ou até mesmo muito cínicos, né? Não sei. Então, a gente acaba por demonizar algo que não é ruim o bastante para explicar os problemas. Então, se eu demonizo o grupo X, ideologia X, pelos problemas do mundo, eu estou demonizando algo que, por mais ruim que seja, não é ruim o suficiente para explicar o mal do mundo. Mas se eu idealizo o grupo Y para dar a solução para esse problema, por melhor que seja, ele também não é bom o suficiente para restaurar todas as coisas. Porque não é nisso que nós esperamos, né? Não é nisso que nós encontramos aí essa restauração. Então, nós sabemos que a criação por si só ela é boa, né? Que Deus criou o mundo e tudo que foi criado por Deus era bom. E de modo aí muito... isso aí, Sofia. Eu estou lendo as mensagens aqui. Então, assim, Deus criou o mundo e tudo que Deus criou era bom, né? Então, de modo aí intrínseco, a gente entende que não há partes no mundo que sejam malignas, né? O mundo por si só ele não é mau. Assim, a criação de Deus não é mau. Ela não é má. O mal ele adentrou depois, né? No pecado. Então, na sua origem, nada é mal. A criação, ela está caída, né? A criação, os problemas vêm através da criação, através do pecado, e não através da criação. Então, não há nada, não há no mundo, né, nenhum aspecto que seja mais afetado pelo pecado do que o outro. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né?
Então, nós criamos algumas dicotomias, né? Então, essa emoção contra a razão, a matéria é má e o espírito é bom, o cotidiano é profano, mas aí os dias de observância religiosa eles são sagrados. Então, a gente tende a criar essas dicotomias, mas o que a gente sabe é tudo que foi criado por Deus é bom e não é nada que não tenha sido afetado pelo pecado. Então, a verdade é que toda a criação ela vai ser redimida. Independente dessas dicotomias que a gente acaba por criar, né? Então, Jesus ele não vai redimir só o espírito, né? Ele vai redimir o espírito, o corpo, a razão, a emoção, as pessoas, a natureza. Então, é bom que a gente entenda isso, que existe esperança para cada aspecto da nossa realidade. E, claro, o trabalho também, né? Ele sofre hoje com os dissabores do pecado, mas existe redenção para ele. Então, a história do Evangelho, ela é a história verdadeira, né? De que Deus ele criou um mundo bom, que foi danificado pelo pecado, né? E pelo mal, mas o mundo ele foi redimido a um custo que foi incalculável, né? Que foi por meio do sangue, né? De Jesus Cristo. E um dia esse mesmo Senhor ele vai voltar e ele vai renovar toda a criação, mas ele vai acabar com esse sofrimento, com a morte, de maneira que vai restaurar a paz absoluta, a justiça e a alegria no mundo de maneira eterna. E aí nós vamos viver sem essa influência que o pecado deixou na vida, no trabalho, etc. Queridos, eu acho que a minha contribuição é essa. Eu peço perdão aos irmãos se não dei espaço para vocês falarem. E se falei coisas que não deveria, vocês podem corrigir. E é isso. Luan, pode falar alguma coisa aí, irmão? Que eu acho que eu falei muito. Pode falar, Jane. Paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Peraí que eu já falo. Falem aí, rapidinho. Pode falar, Ellen, até a Jane voltar. Já que a Giane vai falar depois. Foi muito bom mesmo, assim. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Foi muito bom e eu estou fazendo um curso de gestão do tempo cristã com a Carol Basso, esposa do Ângelo Basso. E muita coisa que foi falado aqui na aula me lembrou do curso, assim, eu queria comentar algumas coisas, assim, nada de correção, porque foi excelente. Só acrescentar, assim, porque trouxe muito dos conteúdos do curso, assim. Eu acho que gestão do tempo, enfim, tem toda a relação com o trabalho, né, rotina, enfim, tudo isso está interligado. E ela fala, logo nas primeiras aulas, assim, que às vezes a gente tem uma visão do tempo que é muito parecida com essa visão grega que tu citou também, né, que eles tinham a vida como uma prisão e tudo mais, e ela fala isso do tempo, né, que os gregos tinham o tempo como um ciclo e que todo mundo estava preso vivendo aquele ciclo e nada nunca se renovava e era realmente uma coisa assim angustiante e que às vezes a gente se vê dessa forma, né, tipo na rotina do trabalho e aquela coisa exaustiva e parece que nada muda, mas na verdade não, tanto o tempo, né, como uma coisa maior, assim, e a rotina de cada um são meios que Deus trabalha em nós, né? Deus se revela para o seu povo através do tempo e também na vida individual de cada um, Deus está trabalhando em nós através do tempo e isso inclui toda a nossa rotina, né? Não é só quando a gente está indo na igreja, não é só quando a gente está lendo a Bíblia. Então Deus também trabalha em nós e trabalha através de nós quando a gente está trabalhando. E tem uma aula que ela fala só sobre santidade. Foi, tipo assim, uma virada de chave, assim, para mim, essa aula, porque ela fala sobre como a santificação é um processo. Então, ela é uma coisa que ocorre através do tempo e através da rotina que a gente vive todos os dias. E Deus pode estar trabalhando, pode não, Deus está trabalhando em nós, na nossa santificação, durante o trabalho, né? O trabalho é uma oportunidade da gente estar sendo santificados, da gente agir de forma santa. Seja fazendo um trabalho que glorifique a Deus, mas também assim, na forma como a gente vai servir os outros, na forma como a gente vai responder aos desafios do trabalho.
Então, nada a corrigir mesmo, só acrescentar, assim, porque me lembrou muito as coisas do curso, assim, especialmente essa parte da santidade, né, da santificação, que esse pode ser um meio também de Deus nos santificar, né. Inclusive, nesse curso, ela usa muito o livro que a Giane citou ali, o Redimindo o Tempo. Ela cita esse livro direto. Só isso, assim, a acrescentar, que me lembrou muito, assim, o tema do curso. Maravilhoso. Deus abençoe, irmã, pela contribuição. Amém. Marco, Samuel, se possível, queria que você citasse sobre quais trabalhos que, na sua opinião, não honra a Deus ou que pode ser perigoso para o cristão. Veja bem, é complicado a gente citar nominalmente, mas assim, a gente tem que se perguntar, né? Eu li um outro livro outra vez que fala um pouco sobre isso, acho que é Homens de Verdade, se não me engano, o nome dele, em que o autor falava sobre essa perspectiva do trabalho. Então ele dizia assim, que quando a gente vai escolher uma profissão, a gente precisa considerar alguns aspectos, né? Quais? Meu trabalho ele glorifica a Deus, meu trabalho vai me dar um retorno financeiro suficiente, porque a gente sabe que, em especial os homens, a gente tem essa obrigação de prover, né? Então, a gente precisa considerar isso, né? Vai me dar um retorno financeiro, eu vou conseguir glorificar a Deus com o meu trabalho, eu vou conseguir fazer para a glória de Deus. E outro aspecto além do financeiro, né, que eu já mencionei, assim, nossa, esqueci do outro aspecto, são três. Ele fala sobre glorificar a Deus, ele fala sobre o aspecto financeiro e servir o outro, sobre o serviço. Então a gente precisa considerar isso, esses três aspectos, quando a gente vai escolher um trabalho. Agora, quais trabalhos específicos cristão pode ser político? Claro que pode, para a glória de Deus, né? Inclusive não só pode, como eu acho que deve ser político. Deveríamos ter muito mais cristãos na política, que é uma forma de nós influenciarmos a cultura, né? Faz parte até do mandato cultural. Quando você estava falando, irmãos, eu pensei em uma coisa bem... responder a pergunta de Marx. Eu vou citar nominalmente o que algumas pessoas chamam de trabalho. Por exemplo, a gente sabe que o mundo ele chama a prostituição de trabalho. Inclusive existem leis aí que tentam regulamentar isso que se chama de prostituição. Tem trabalho às vezes que exibe o corpo, trabalho em que para trabalhar necessariamente a pessoa tem que pecar, né? Sei lá, exibir corpo, coisas assim, exibir de maneira sensual, né? Nessas coisas é disso que eu me falo. Quando eu estava falando aquela frase lá anterior, no início da apresentação, eu estava com esse tipo de trabalho em mente. Não é que não possa ser político, que não possa ser advogado, não são esses trabalhos aí, digamos, tradicionais. Não é uma visão legalista da coisa, tá? É uma visão bíblica, é uma visão santa da coisa. Pode falar, irmão. Giane, você está com a mão levantada, você vai falar uma coisa? A Lajane citou atores pornográficos. Eu me referi a esse tipo de trabalho, entre aspas. Não sou legalista não, tá? Luan. Psicólogo não pode, não? Eu não entendi. Acho que pode. Vai sofrer um pouco. Vai sofrer um pouco para você extrair aquilo que é bom, né? E ter porque assim, a cultura é muito influenciada pelo pecado, né? E a gente sabe que nas ciências humanas em especial, e eu não estou demonizando as ciências humanas porque eu também faço parte, né? Mas as ciências humanas, de modo geral, ela tem muita influência aí de conhecimentos que são contrários à nossa fé, que muitas vezes vão de encontro à nossa fé, mas tem muito conhecimento psicológico, que é graça de Deus. Tem muita coisa importantíssima aí na psicologia, nas ciências humanas de modo geral, que é graça de Deus para nós, para os homens, e a gente deve considerar e trabalhar, né? E trabalhar para que isso seja frutificado, né? Porque não só a psicologia, mas a sociedade como um todo carece que a gente influencie mais, né, Lucas? Lucas falou de política, por exemplo. Tá todo mundo caindo aí, irmãos?
Alguém mais? Eu tô tentando falar já tem um tempo, só que meu gato não deixa, entendeu? Sim. Fala aí, irmã. Opa. Agora sim você já poder. Ó, eu vou tentar aproveitar agora. Eu tava, quando você tava falando, primeiramente, Deus abençoe. Eu tava também ansiosa por esse tema, né? Tem muitas dúvidas no meio cristão. E você falou exatamente o que flui no senso comum, principalmente no meio cristão, em relação ao trabalho. Porque parece que a gente fica meio estático esperando Deus voltar, e aí acaba não aproveitando o tempo que Deus nos deu exatamente para glorificar Ele, porque esse é o tempo que a gente tem. Quando a gente se findar essa vida, enfim, a gente não vai ter essa oportunidade novamente. Então, esse é o tempo que a gente tem para glorificar a Deus nesse processo de santificação. E é em trabalho. Aí eu lembrei de alguns versículos, né? Eu falei até com minha sobrinha essa semana, porque ela gosta muito de artes, né? E eu comecei a identificar e comecei a falar com ela em relação a essa parte. E incentivar ela nisso que ela gosta de fazer e ela desenha muito bem. E eu falei um versículo com ela que eu peguei o primeiro artista, né? Assim, entre aspas, artesão, citado na Bíblia. E esse artesão, ele foi cheio por Deus do Espírito Santo. Aí tá lá em Êxodo 35, no versículo 30, né? Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, e também para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira e todo tipo de trabalho artesanal. E também ele separou o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, com habilidades para ensinar os outros. E a todos deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesão, projetista, bordado, enfim. E logo depois ele vem assim Bezalel e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. E todos os homens capazes, a quem o Senhor der habilidade, e quem estava disposto a realizar a obra. E aí a gente também... É porque a gente sempre separa, eu tô falando aqui, porque é que nem você, né? Que às vezes a gente separa o trabalho como se fosse algo à parte de Deus, né? Esse sagrado e o profano, né? Então, a coisa secular e a coisa de Deus, a coisa da igreja, que é totalmente diferente, e não é isso que a gente vê na Bíblia, né? E aí eu também lembrei de alguns versículos. Acho que quem mais fala também sobre trabalho e fica citando, por exemplo, é Provérbios. Então, todo dia um tapinha na cara, né? E eu lembrei quando ele fala, por exemplo, daquele que é preguiçoso, daquele que não procura o trabalho, e ele exaltando também aquele que é diligente. Diligente é aquela pessoa que é prudente em seu trabalho. Então, ele busca todos os dias e ele sabe redimir o tempo, ele sabe remir o tempo dele. Então, esse é um trabalhador para a glória de Deus. E na palavra, a palavra mesmo, ela nos traz várias vezes em relação ao trabalho. Por exemplo, tanto para aquilo que é, como a gente diz, entre aspas, não que isso é separado, para trabalhar na obra de Deus, para, por exemplo, evangelizar, para estudar, para poder... Isso aqui é um trabalho que a gente está fazendo, né? Então, quando você se dedica para algo para Deus, é tudo para Deus. Então, seja para evangelizar um trabalho, né? E aí ele fala assim, por exemplo, em Tessalonicenses: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos.
a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. E aí, ele fica repetindo toda hora isso em relação a, por exemplo, que não trabalha, que não coma, né? Manda a gente observar a formiga, para a gente trabalhar também. Tem um outro livro muito bom, que é do... Ai, peraí. Que é também de formiga, o tema, esse Davi Lago. Não sei se você já ouviu falar, ele já apareceu até no Jesus Cop. O Davi Lago, ele também fala muito sobre isso. E aí é formiga, um reino, não sei o que, ele pega e fala sobre o trabalho também, e ser diligente para a glória de Deus. E aí ele vai falando também que todo trabalho árduo traz proveito, né? E as mãos dos diligentes também governarão. Ele vem trazendo isso, né? Aquele que furtava, ou seja, ele coloca, por exemplo, na palavra o ambíguo, aquele que furta, aquele que não trabalha, exatamente ao contrário do trabalhador. E aquele que está no Senhor, ele fala, agora trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Ou seja, o nosso trabalho não é só para a gente. Quando você trabalha bem, quando você é diligente, você vai ter para abençoar o outro, para repartir com o outro. Esse também é o objetivo, ou seja, o trabalho não é para você, é para servir a Deus e ao outro. E como consequência, obviamente, do trabalho diligente, é a bênção, porque ele vem, não é nada de novo, né? Enfim, até os ímpios, eles entendem isso, e eles são diligentes. E ainda também vem na parte espiritual, que os filhos das trevas são mais prudentes e diligentes do que o filho da luz. Então, que a gente possa acordar, né? Porque em todo tipo de trabalho, que seja para a glória de Deus e aproveitar bem o tempo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Juliana, pela sua contribuição. Pode falar, Sofia. Eu, essa semana, li um livro chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, e ele fala que uma das formas de dar sentido à vida é cumprindo o nosso dever, encarando as responsabilidades. E aí eu queria recomendar esse livro. Inclusive, tem psicólogos, né, estudantes de psicologia aqui. É muito interessante a logoterapia, que foi inventada por esse psiquiatra. E aí, outra coisa que eu queria agora falar é uma pergunta que eu pensei durante a reunião, e aí não sei se está na Bíblia, vocês me ajudem. Vocês falando que no início Deus trabalhou, então o trabalho ele estava presente desde a história da criação do universo, né? A própria criação do mundo, enfim. E continua até no céu a trabalho, porque os anjos são espíritos ministradores, então trabalho de certa forma. E aí eu fiquei pensando, na eternidade, haverá trabalho? Vai continuar a perpetuar isso? E qual trabalho? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Olha, com certeza que haverá trabalho na eternidade, né? Porque tudo vai ser restaurado. E o trabalho, o que não vai haver são as consequências negativas que a gente tem do pecado. O pecado ele deixou consequências negativas no trabalho. Isso a gente não terá. Mas o trabalho, sim, com certeza que haverá, né? Porque afinal de contas nós vamos ser ressuscitados, né? Nossos corpos serão restaurados, receberão os corpos glorificados. Então, assim, haverá trabalho, mas Samuel, qual exatamente? Eu acho que não há uma afirmação bíblica para isso, né? Mas a gente sabe que o mundo vai ser restaurado, né? Vai descer uma cidade santa do céu, então, com certeza que vai haver trabalho, né? Para a glória de Deus. Qual exatamente? Não sei se a Bíblia fala sobre isso, eu acredito que não. Mas trabalho? Imagino que sim. Alguém tem uma posição diferente sobre isso, irmãos? Acho que não, né? Acho que é um consenso. Uhum. Eu concordo assim, não tem nada exatamente, haverá trabalho. Mas pensando em toda a lógica de
de remissão e redimido, e de que tudo será redimido também pelo Senhor, e como na origem existe o trabalho, e a consequência do pecado foi até para dizendo assim, do suor do teu rosto você comerás, né? Ou seja, com sofrimento, e com sofrimento você pegará o seu pão, ou seja, não ia ser com sofrimento. Então, eu entendo assim, não será mais com sofrimento, né? Não será mais com fadiga, com cansaço, será prazeroso. Exato. E não vai ter dor, não vai ter sofrimento, como já bem mencionou. A gente entende que antes da queda já existia trabalho. Então não tem porquê depois na nossa... Quando nós ressuscitarmos, né, com o Senhor, não tem porquê nós não termos trabalho. E, sobretudo, porque, como nós vimos aqui desde o início, o trabalho, ele é parte da essência de Deus. Né? Como nós vimos no início, o Deus que nós cremos, ele é um Deus que trabalha, que se alegra, que se regozija no trabalho. Né? O trabalho, em sua essência, ele traz alegria, traz satisfação, traz regozijo. Todas essas emoções aí boas nós vamos ter no céu. Então, assim, nós vamos ter alegria, regozijo, e por que não termos também através do trabalho, né? Como o próprio Senhor, se isso está na essência de Deus, que não sofre influência do pecado, então por que quando nós não tivermos mais, né? Deus, obviamente, que é um Deus santo, Deus não peca, né? O pecado foi todos os seres humanos, não Deus. Então, quando nós formos ressurretos, por que não haverá em nós também o mesmo trabalho, né? O mesmo trabalho que existe também na própria criação do Senhor. É isso, irmãos. Eu acho que alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Senão, a gente pode encerrar também, já está no horário, né? Já está quase 11. O Luan, ele ficou sem conexão, por isso que ele teve que sair. Amém, Clarinha. Então é isso, irmãos. Deus abençoe vocês pela presença e vai perdoando qualquer coisa. Amém, irmão Marco? Vai perdoando qualquer coisa. E se eu tiver falado alguma coisa errada aí, vocês podem corrigir também lá no grupo, tá? Pode brigar comigo. Amém, vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. A paz de Deus. Amém. Paz de Deus. Amém, irmã Vanessa.